Cumprimento a todos nesta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Dou glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui na sua santa e poderosa presença. Glorifico, adoro o nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Nós estamos aqui nesta manhã de bênção, de vitória. Acordamos com vida e saúde e vamos nos alimentar com mais um maná do céu, mais um pão quentinho que Deus, na sua grande e infinita misericórdia, nos entrega com amor. Você, pega esse pão, coma, deguste, seja abençoado, abençoada por Deus, em nome de Jesus. E o Espírito Santo de Deus fala comigo que você acordou, mas não com saúde. Você está enfermo, você está enferma. Mesmo assim, aleluia, se alimenta do pão quentinho que Deus te entrega hoje. Aleluia, e seja curada em nome de Jesus. Mesmo assim, enfermo, no estado em que você se encontra, aleluia, se alimenta do pão quentinho que Deus te entrega hoje. Se alimenta do pão quentinho, aleluia. E Deus, ele vai te curar, ele vai mudar o seu estado. Esse estado de paralisia que você se encontra, onde você, aleluia, não consegue sair do lugar. Aleluia, Ramanai. Deus vai mudar o seu estado. Amém? Glória a Deus. Eu estava em oração, Deus me trouxe em Josué, capítulo 15, versículo 13. Vamos ler a partir do versículo 13 para a gente entender. Josué, capítulo 15, versículo 13, a palavra do Senhor fala assim. A Calebe, filho de Jefoné, porém deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor. Então Deus, ele deu ordem a Josué que abençoasse Calebe. Pois Calebe, aleluia, esteve ali junto de Josué nas batalhas. Esteve ali junto de Josué servindo a Deus. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor, então, recompensou a Calebe. Aleluia. Pois Calebe serviu a Deus junto com Josué. Calebe era ali o suporte de Josué. Calebe andou com Josué nas batalhas. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor, aleluia, ele abençoa aquela que está com a mão no arado, aquela que está servindo o Senhor, aquele e aquela, aleluia, que está batalhando com o Senhor nas batalhas. Aleluia, glória a Deus. Aquele e aquela que é fiel a Deus. Aquele e aquela que é obediente a Deus. E Calebe era obediente a Deus. Calebe era fiel a Deus. Aleluia, glória a Deus. Calebe estava junto com Josué nas batalhas do Senhor. Aleluia, Aramanai. As batalhas não eram de Josué. As batalhas eram do Senhor. Josué e Calebe juntos pelejavam nas batalhas para o Senhor, do Senhor, para a glória de Deus, não para a glória deles. Aleluia, glória a Deus. Nós entramos em batalhas que é do Senhor. Aleluia, Ramanai. Nós entramos e batalhamos para o Senhor. E Deus, ele recompensa. E Deus, então, aqui recompensa Calebe. Deus fala com Josué e ordena para que Josué abençoe a Calebe
com terras. E aqui nós vemos, versículo 13 do capítulo 15 de Josué. A Calebe, filho de Jefoné, porém deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor. Aleluia. A saber, Kiriat Arba, isto é, Hebrom. Então, as terras ali de Hebrom. E Hebrom foi entregue a Calebe. Aleluia. Hebrom passou, aleluia, a pertencer a Calebe. Aleluia. Este Arba era o pai de Anak. Dali expulsou Calebe, os 3 filhos de Anak. Os 3 filhos de Anak estavam em Hebrom. Aleluia. E com a permissão de Deus, Deus entregou a Calebe. Aleluia. Aramanai. Hebrom. Com a permissão de Deus, então Calebe foi até ali, Hebrom, e expulsou os 3 filhos de Anak que estava lá, porque agora o território e a terra era dele. Hebrom agora era dele, por ordem de Deus. Deus é quem deu. Aleluia! E assim Deus faz para abençoar, aleluia, o seu filho fiel, o seu servo fiel. Deus abençoe o seu servo fiel, o seu servo obediente. Deus abençoa servo fiel, Deus abençoa servo obediente. Se for preciso, ele tira, aleluia, ele tira do ímpio e dá para o justo. Aleluia, Ramanai. E então Calebe foi lá tomar posse daquilo que Deus deu para ele. Aleluia. Daquilo que era direito dele. Aleluia, Ramanai. E ele tirou dali os 3 filhos de Anak que ali estavam. Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Versículo 15. Subiu aos habitantes de Debir, aleluia, cujo nome dantes era Kiriat Sefer, aleluia, glória a Deus. Ele subiu também aos habitantes ali de Debir, e ali disse Calebe aos habitantes ali, o Senhor disse, a quem derrotar Kiriat Sefer, aleluia, a quem derrotar Debir, aleluia, e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Olha o prêmio, aleluia. O prêmio era a filha de Calebe. Quem fosse ali em Debir, em Kiriat Sefer, e derrotar ali, aleluia, e tomar aquela cidade, tomar aquele lugar, aleluia, que também pertencia a Calebe e estava habitada, aleluia. Quem fosse ali e tomasse aquele lugar, o prêmio seria a filha de Calebe, Axa. E nós vemos aqui, aleluia, versículo 18 do capítulo 15 de Josué, esta quando se foi a Otiniel, insistiu com ele, para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apiou do jumento. Então Calebe, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele, para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apiou do jumento. Então Calebe lhe perguntou, que desejas? Respondeu ela, dai-me um presente. Deste-me terra seca, dai-me também fonte de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. E nós vemos aqui que Otiniel,
Aleluia. Ele era sobrinho de Calebe. Aleluia, glória a Deus. Filho de Quenaz. Ele também foi ali lutar. Aleluia. Naquele território. Ele foi lutar ali em Debir. E ele é quem conquistou e tirou todos os habitantes que estavam ali em Debir. Ele lutando, ele tomou então aquele território, aquele lugar e entregou a Calebe. Ele então é quem venceu ali aquele desafio e tomou Axa, filha de Calebe, como esposa, como mulher. E quando ela então ia partindo com seu esposo, Otiniel, quando ele foi levando ela então voltou, desceu do jumento, aleluia, antes de partir, e disse ao seu pai: Pai, as terras que o Senhor me deu, porque então nós vemos aqui que Calebe, ele abençoou, aleluia, a filha dele com terras. E ele disse: Pai, aquela terra que o Senhor me deu é uma terra seca, não tem água. O Senhor me deu a terra, mas não tem fonte de água, não tem como plantar, não tem como produzir, não tem como viver naquele lugar sem água. Aleluia, glória a Deus. E nós vemos aqui no versículo 19, respondeu ela: Dai-me um presente. O Senhor deste-me terra seca. Dá-me também fonte de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Nós vemos aqui que Otiniel venceu aquele desafio. Aleluia, glória a Deus. Ele então foi até Debir, cujo nome do lugar antes era Kiriat Sefer. Ele foi até Debir e ele lutou ali, tomou, aleluia, tomou aquele lugar, tomou aquela terra para Calebe. Ele venceu o desafio, porque Calebe disse: quem for ali e tomar aquele lugar, Kiriat Sefer, eu vou dar minha filha como mulher, como esposa. E ele foi, lutou e tomou. Aleluia. E Calebe cumpriu com o que prometeu, entregou Axa. Aleluia, para Otiniel. E Otiniel, ele era filho de Quenaz. Quenaz era irmão de Calebe. Aleluia. Sendo assim, Otiniel era sobrinho de Calebe. E ele tomou então Axa como mulher. Aleluia, glória a Deus. Esta, quando estava indo embora com seu esposo, com seu marido, ela insistiu com Otiniel: Otiniel, essa terra aqui, olha, Axa, uma mulher sábia, uma mulher auxiliadora, porque ali, antes de partir com seu esposo, ela já sabia então do estado da terra, do estado do lugar, sabia que era seco, aleluia. Então ela ali já orientou Otiniel, dizendo: Otiniel, eu vou falar com meu pai, porque essa terra que ele nos deu é seca, não vai ter como nós plantar, não vai ter como nós vivermos ali, não vai ter como produzir nada, não vai ter como nós prosperar ali sem água, não. Eu vou então, Otiniel, falar com meu pai. Aleluia, Ramanai. A mulher sabe, ela edifica a sua casa, ela edifica o seu lar. A mulher sábia, ela é auxiliadora, ela auxilia, ela aconselha o seu esposo. E nós vemos aqui ela insistindo, versículo 18 do capítulo 15 de Josué. Esta, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela, e ela apiou do jumento. Então Calebe lhe perguntou: que desejas? Ela pediu então, aleluia, um campo,
O pai deu um campo, mas o campo não tinha água. Aleluia. E nós vemos aqui no versículo 19, ela então falando com o pai então disse: o que você deseja? Ela falou: pai, me dá um presente. Aleluia. Me dá um presente. O Senhor me deu terra seca. Dai-me também fonte de água. Aleluia, glória a Deus. E o pai então deu a ela fontes superiores e inferiores. Aleluia, aramanai. Não tenha medo de pedir ao seu pai. Aleluia. O nosso pai está no céu e ele é rico. E ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Aleluia! Ela pediu fonte de água. E o pai deu fonte superior e inferior a ela. O que você está pedindo para o pai, para Deus, ele vai te dar infinitamente mais do que aquilo que você está pensando, do que aquilo que você está pedindo. Pedir e dar-se-vos-á. Não tenha medo de pedir, não. Peça que você vai receber muito mais do que aquilo que você está pedindo. O Senhor tem mais para nos dar. Aleluia. Não seja tímido. Peça ao Pai, não tenha vergonha. Peça ao Pai e você vai receber em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração e que o Espírito Santo de Deus ele venha falar mais e mais com você. Jesus Cristo te ama.